Os direitos da personalidade são direitos essenciais à proteção da dignidade da pessoa humana. Por isso, fala-se que os direitos da personalidade são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana. Nesse sentido, o enunciado 274 da 4ª Jornada de Direito Civil disciplinou que os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, ou seja, princípio da dignidade da pessoa humana. Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica de ponderação. O direito da personalidade é vitalício, absoluto, ilimitado, inato, extrapatrimonial, imprescritível, intransmissível e irrenunciável e relativamente indisponível. A gente fala que os direitos da personalidade é vitalício porque eles acompanham a pessoa durante toda a vida, mas isso não significa que os direitos da personalidade possam acompanhá-lo após a morte. A morte, ela põe fim à personalidade jurídica conforme determina o artigo 6º do Código Civil, motivo pelo qual o de cujus não é sujeito de direitos. Daí porque falamos que os direitos da personalidade não são perpétuos, mas apenas vitalícios. O direito da personalidade é também absoluto. Na prática, isso significa que o titular do direito poderá exigir que o Estado e toda a comunidade o respeite e que o Estado promova tais direitos. O Estado e a coletividade, diante de um direito da personalidade do indivíduo, devem assumir a postura de abstenção, ou seja, uma postura de tolerância. Entretanto, o Estado não deve ficar inerte. A postura de abstenção do Estado ocorre para evitar a repressão de tais direitos. Em paralelo, é também função do Estado promover os direitos da personalidade, tais como o direito à educação, saúde, igualdade, dentre outros. Por isso, os direitos da personalidade são oponíveis não apenas aos indivíduos, mas também ao Estado, que tem o dever de promovê-los. Os direitos da personalidade, a gente também fala que ele é ilimitado. O que significa ser ilimitado? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com esse termo. Ilimitado não significa aqui que não tem limites. Em verdade, os direitos da personalidade são ilimitados, pois apresentam-se de forma não exaustiva na legislação. Por exemplo, o reconhecimento do estado de filiação é um direito da personalidade e não está lá no rol de direitos da personalidade previsto no Código Civil. Além disso, os direitos da personalidade são inatos. O que significa isso? Inato pode ser compreendido como algo que pertence ao ser humano desde o seu nascimento. Em paralelo, a gente pode entender inato também como algo que independe do próprio ordenamento jurídico. O direito admite as duas interpretações, sendo a última bastante defendida pelo justnaturalismo. É justamente essa característica, ou seja, ser inato, que coloca os direitos da personalidade em posição ímpar no âmbito dos direitos privados. A ideia é proteger, desde o nascimento, independentemente do ordenamento jurídico, valores originários do ser humano e também da pessoa jurídica, como a vida, a honra, a identidade, o segredo e a liberdade. É preciso observar que, em regra, os direitos da personalidade nascem junto com a pessoa, contudo, excepcionalmente, podem ser adquiridos. É o caso, por exemplo, do direito autoral. Nesse particular, é importante lembrar que de discussão em torno da teoria concepcionista moderada e demais teorias que discutem o início da personalidade. A gente já estudou isso aqui no canal quando a gente discutiu o início da personalidade jurídica. Em paralelo, os direitos da personalidade são também extrapatrimoniais. E o que significa isso? Significa que os direitos da personalidade não comportam avaliação econômica. Entretanto, além de poder postular para que cesse a ameaça, que é o que a gente faz por meio da tutela inibitória, pode o ofendido postular também pela reparação do dano moral, conforme a disciplina o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal. Essa reparação assume inclusive caráter educativo, que a gente chama também caráter preventivo diante do ofensor. O direito da personalidade ele é também imprescritível. Falar pura e simplesmente que o direito da personalidade é imprescritível é fácil, mas você já parou para pensar o porquê que ela é imprescritível? O Código Civil esclarece que, violado o direito, nasce por titular a pretensão, qual se extingue pela prescrição. A gente já falou sobre isso. Isso está lá no artigo 189 do Código Civil e a gente tem um vídeo dedicado
a explicar o tema prescrição aqui no canal. Naquela oportunidade, eu já expliquei que a pretensão pode ser compreendida como conteúdo do direito de ação. E a prescrição é, então, a perda desse conteúdo do direito de ação. Não é a perda do direito de ação, é a perda do conteúdo do direito de ação. No tópico anterior, eu expliquei lá no começo desse vídeo que os direitos da personalidade são inatos. Por isso, a gente pode defender que nascem junto com o ser humano. Além disso, são direitos vitalícios, ou seja, acompanham o indivíduo até a morte. Por isso, não faz sentido falar em prescrição dos direitos da personalidade. Contudo, é preciso tomar cuidado com alguns detalhes. Conforme esclareci no tópico anterior, o direito da personalidade não comporta avaliação patrimonial, muito embora seja possível pedir na justiça reparação pelo dano moral. Uma coisa, portanto, é o pedido de reparação ante a violação do direito da personalidade. Outra, completamente diferente, é o pedido de proteção do direito da personalidade. O pedido de reparação prescreve em 3 anos, conforme disciplina o Código Civil, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, e em 5 anos se for no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 27 do CDC. Todavia, o pedido que tem por objetivo a proteção ou reconhecimento da ofensa ao direito da personalidade, esse não prescreve. Aliás, o STJ expressamente reconheceu que a pretensão de reconhecimento de ofensa ao direito da personalidade é imprescritível. Os direitos da personalidade são também intransmissíveis e irrenunciáveis. Ao menos em tese, o que se pretende com essa característica é destacar que os direitos da personalidade não podem ser transmitidos em vida ou após a morte, e os direitos da personalidade são irrenunciáveis. Entretanto, há uma série de debates em torno desse tema. Em primeiro lugar, o próprio artigo 11 do Código Civil aponta expressamente que podem haver exceções à legislação. O artigo 11 diz o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Portanto, o próprio dispositivo fala que podem haver exceções previstas em lei. Desde já, então, é fácil perceber que nem todos os direitos da personalidade são irrenunciáveis ou intransmissíveis. Outro detalhe que merece atenção é a parte final do artigo 11. O artigo 11 do Código Civil esclarece na parte final que os direitos da personalidade não podem sofrer limitação voluntária. E sobre esse tema, o enunciado 4 da primeira jornada de Direito Civil esclareceu o seguinte: o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente nem geral. Portanto, o exercício do direito da personalidade pode ser limitado voluntariamente, desde que de forma parcial e temporária. Por fim, o direito da personalidade ele é relativamente indisponível. Como expliquei no tópico anterior, a intransmissibilidade e irrenunciabilidade são relativas, já que podem ser feitas de forma voluntária desde que parcialmente e por prazo determinado, ou ainda desde que previsto em lei. Da mesma forma, a indisponibilidade também é relativa, já que não pode ser feita, em regra, de forma permanente e geral. Evidente que há direitos indisponíveis, como por exemplo a disposição do próprio corpo. Outros, contudo, podem ser cedidos, como é o caso, por exemplo, do direito autoral.